A paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro, sou bacharel em Teologia e no estúdio de hoje eu responderei às seguintes perguntas. O que significa a palavra Apocalipse, quem escreveu e para quem foi escrito? Todas as profecias já aconteceram? Como Jesus é visto em Apocalipse? O que é arrebatamento? Qual o simbolismo dos 4 cavalos e cavaleiros em Apocalipse 6? Quem é o anticristo hoje? Por que foi escolhido o número 666 para ser o número da besta? Não poderia ser outro número? Segundo os testemunhos de Jeová, só 144 mil serão salvos? Devemos temer os fins dos tempos? O milênio é apenas um período de 1000 anos? Quem é a grande meretriz? Se Satanás é espírito, como ele pode ser preso? Então vamos para a primeira pergunta. O que significa a palavra Apocalipse, quem escreveu e para quem foi escrito? A palavra Apocalipse significa revelação e teve como autor o apóstolo João. Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, que fica na Ásia Menor. Na época em que esse livro foi escrito, ele era destinado a 7 igrejas da Ásia, mas devido ao seu conteúdo e como os problemas que cada uma dessas igrejas enfrentava, era de certa forma o que as igrejas vêm enfrentando ao longo da história e também nos dias de hoje. Assim, o livro de Apocalipse passou a ser destinado a toda a igreja de Cristo, de todos os tempos. Para maior detalhe sobre o livro de Apocalipse, eu sugiro que depois vocês acessem o meu canal no YouTube e assistam a mensagem O Livro de Apocalipse. Todas as profecias já aconteceram? Não. Pois podemos constatar que algumas delas ainda não se cumpriram, tais como a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação, o novo céu, a nova terra, a batalha do Armagedon e entre outras. Como Jesus é visto em Apocalipse? Esta é uma pergunta interessante, pois no livro de Apocalipse, Jesus não é mais visto como o Messias aguardado, nem como o Filho de Deus vivo, mas, de acordo com Apocalipse 1, versículos 13 e 14, Jesus aparece no meio de 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste comprida, com cinto de ouro, cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a latão reluzente, voz de muitas águas, e em suas mãos tem 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada de 2 fios e o rosto como o sol. Essa descrição ela apresenta alguns simbolismos, pois, segundo alguns estudiosos, os 7 castiçais simbolizam as igrejas da Ásia. A veste comprida com cinto de ouro indica que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós junto a Deus. A brancura dos seus cabelos representa a pureza e, ao mesmo tempo, a maturidade. Já os olhos em chama mostram um Jesus glorificado, pois assim como o fogo purifica os metais, assim os olhos de Jesus mostram que ele conhece tudo e discerne todas as coisas. Os pés semelhantes a latão reluzente está ligado à durabilidade e à firmeza. A voz, como de muitas águas, indica a ideia de poder, que não pode ser detido. E a língua, que é vista como uma espada de 2 fios, representa o poder da palavra de Deus. O que é arrebatamento?
arrebatamento é o momento na qual Jesus voltará para buscar a sua igreja, ou seja, os salvos, que o aceitam como seu único Salvador. Receberão um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. A palavra traduzida por arrebatamento no grego significa tirar à força, raptar. Qual o simbolismo dos 4 cavalos e cavaleiros em Apocalipse 6? Em Apocalipse 6, a partir do versículo 1, Jesus abre um dos selos e é revelado a presença de 4 cavaleiros montados, cada um em um cavalo de cores: branca, vermelho, preto e amarelo. Pelo contexto, é fácil verificar que tanto esses cavaleiros como os cavalos são instrumentos do juízo da parte de Deus. A simbologia do cavalo de cor branca é um pouco complexo, pois ainda existe vários entendimentos sobre o real significado disso. Alguns estudiosos, eles interpretam o cavalo branco como sendo o anticristo, outros como símbolo da paz temporária. Há ainda alguns que dizem que o cavalo branco representa a pregação do evangelho em todo o mundo. E ainda outros estudiosos dizem que o cavalo branco com seu cavaleiro é o próprio Cristo. O segundo cavalo, de cor vermelha, ele veio para tirar a paz da terra e trazer a morte. E por esse motivo, muitos dizem que o cavalo vermelho simboliza o sangue e a guerra. Alguns mais afoitos dizem que o cavalo vermelho pode ser a representação da Terceira Guerra Mundial. O cavalo de cor preta, ele representa a fome, a pobreza e a opressão. Já o cavalo de cor amarela, segundo o contexto, representa uma figura de morte. É importante lembrar que esses cavalos virão como instrumento de juízo de Deus, pois pela sequência em que eles são descritos, eles podem também simbolizar a pseudo-paz que o anticristo trará, seguida da guerra, fome, morte, que aniquilará a 4ª parte da terra, com espada, fome, peste, com as feras da terra. Eu aproveito a oportunidade para dizer que, para mim, esses cavalos, com seus cavaleiros, representam 4 tipos de poderes que vieram para cumprir o juízo divino. Quem é o anticristo hoje? Eu começo dizendo que a palavra anticristo indica a ideia de algo ou alguém contra Cristo ou seu substituto. Assim sendo, é difícil precisar quem é o anticristo na atualidade, e também creio que mesmo que pudéssemos apontar uma pessoa como sendo o anticristo, isso de nada valeria, pois muitos anticristos têm se levantado em nosso meio, pregando falsos ensinamentos e heresias até mesmo nas nossas igrejas. No entanto, o mais importante sobre o anticristo é sabermos que ele já está derrotado no plano de Deus. Ele é um ser com poder limitado comparado ao nosso Deus. Eu tenho também um vídeo que aborda sobre esse assunto e sugiro que depois vocês assistam no YouTube. Visão histórica do anticristo. Por que foi escolhido o número 666 para ser o número da besta? Não poderia ser outro número? Primeiro, é preciso lembrar que o número 666 não foi escolhido aleatoriamente, mas tem algo relacionado à gematria, que é um sistema que dá valores às letras. Algo parecido com o que conhecemos como numerologia. Nesse sistema, o nome completo de determinada pessoa era numerado e somado.
Possivelmente, o apóstolo João utilizou esse sistema para encobrir das pessoas que perseguiam a igreja. E, no entanto, os destinatários originais de Apocalipse, eles entenderiam quem seria o anticristo. Assim sendo, o número da besta não poderia ser qualquer outro número. Uma curiosidade sobre o número 666 é como ele foi escolhido para representar o número da besta. Segundo alguns estudiosos, simbolicamente, o número 7 ele representa a perfeição e o número 6 representa o homem, porque o homem foi criado no sexto dia. E por esse motivo, a tríade 666, ele poderia estar vinculado a uma trindade satânica, que são as duas bestas e o dragão. Segundo os testemunhos de Jeová, só 144 mil serão salvos? Bom, no meu entendimento, a resposta é não. Muitos acreditam que os 144 mil será um grupo de judeus formado por homens, mulheres e crianças que desenvolveram um ministério profético durante o período da Grande Tribulação. 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. Para mim, a descrição de 144 mil é a representação de uma multidão incontável vindo de todas as nações. O fato é que Deus não limita o número de pessoas salvas, pois se assim ele fizesse, ele seria o mesmo de dizer que ele é um Deus limitado. No entanto, em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Notem que o versículo diz que todo aquele que nele crê, e não que todo 144 mil que nele crê terá vida eterna. Seria também incoerente dizer que Deus salvaria apenas 144 mil pessoas, pois nosso planeta, hoje, ele é composto por mais ou menos 5 bilhões de pessoas, e 144 mil representa quase nada em relação às pessoas que estão vivas, e isso sem contar aqueles que já morreram em Cristo e por Cristo e aguardam o dia do Senhor. Eu creio que todo aquele que crê, aceita realmente Jesus Cristo como Deus único, Salvador e mediador entre os homens e perseverar na palavra de Deus será salvo, pois em parte alguma da Bíblia ela limita o número de salvos a 144 mil, mas antes diz que Jesus morreu por todos e para salvar todos e não para salvar apenas 144 mil. Devemos temer os fins dos tempos? Jesus está voltando, e isso é fato. E por esse motivo, não devemos ter medo ou receio, pois medo é um sentimento ante um perigo real ou imaginário, segundo a definição do dicionário. E receio é o sentimento de reverência ou de respeito segundo o contexto bíblico. A verdade é que todos estão em Cristo Jesus. Não devem temer o fim dos tempos, porque o fim do tempo acontecerá com a segunda vinda de Jesus. Os textos bíblicos nos exortam a isso, pois em Romanos 5:1 diz que todos fomos justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Romanos 8, versículo 1 e 2, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. 1 Coríntios 15,
versículo 22, está escrito: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Por esse motivo é que devemos ser fiel a Jesus Cristo e à palavra de Deus até o fim, pois assim receberemos a salvação. O milênio é apenas um período de 1000 anos. Apesar da palavra milênio significar um período de 1000 anos, o milênio descrito em Apocalipse vai além disso, pois trata de um período de tempo em que Jesus reinará sobre a terra, após a sua segunda vinda. Segundo a visão descrita em Apocalipse 20, será quando um anjo, tendo a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, amarrará Satanás e o lançará no abismo, e ao final desse milênio, Satanás será solto, para então ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo sempre, conforme descrito em Apocalipse 20, versículo 10. Alguns estudiosos defendem a ideia do milênio literal na Terra, outros não. Mas é sempre bom lembrar que Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, e os reformadores combateram a ideia de um milênio literal na Terra. Bom, quem é a grande meretriz? A grande meretriz é um assunto abordado em Apocalipse 17, quando descreve a sua história, e no capítulo 18, descrevendo a sua queda. No meio religioso, ela é mais conhecida como a Grande Babilônia, que é um símbolo da rebelião humana contra Deus, e sempre ela está contrastando com a Igreja de Cristo, pois ela é a cidade do pecado. Quando se fala em meretriz, que vulgarmente é uma mulher que se prostitui por dinheiro, nada tem a ver com o conceito bíblico, pois para Deus, a nação de Israel se prostituiu ao adorar outros deuses e nada tem a ver com relações sexuais. Nessa linha de raciocínio, a grande meretriz contrasta com a noiva de Cristo, ou seja, a verdadeira igreja de Cristo. Na descrição de Apocalipse 17, no versículo de número 4, vemos que ela é possuidora de grande riqueza, e isso pode ser uma alusão à falsa religião que faz ostentação à riqueza, o que nos leva a dizer que a grande meretriz é sedutora, pois atrai multidões. Se Satanás é espírito, como ele pode ser preso? Essa é uma pergunta muito interessante. E acredito que muitos cristãos podem ter se perguntado a mesma coisa. É interessante notar que na visão de João, ele vê um anjo com uma chave e uma grande cadeia. Só por isso, nós vemos que essa visão é um simbolismo, porque um espírito não pode ser preso por uma grande cadeia ou grande corrente, conforme podemos ver em algumas traduções. E isso me faz lembrar um jargão evangélico que diz: está amarrado em nome de Jesus. Uma entidade espiritual nunca poderá ser amarrada com corrente ou qualquer outro objeto físico. Ele pode sim ficar amarrado, entre aspas, por causa do nome de Jesus. Eu creio que essa prisão seja um simbolismo, porque em Apocalipse 9, versículos 1 e 2, é relatado que o poço do abismo foi aberto. Isso, de alguma forma, quer dizer que ele tem uma entrada ou uma tampa para se poder entrar, e pode ser aberta, e também pode ser fechada e selada.
Então, podemos concluir que as expressões prendeu, fechou, selou, não é prender, fechar e selar no conceito que temos de uma prisão física, mas refere-se à limitação de seu poder e sua autoridade. Ou seja, Satanás ele terá seu poder e autoridade limitado. E assim como aconteceu no episódio de Jó, ele só poderá realizar aquilo que Deus permitiu, pois sua prisão não significa que ele estará impedido de agir, mas que ele ficará limitado em sua ação de 3 formas: algemas, chave e selo. Nem no próprio abismo ele poderá agir livremente e está limitado, pois isso tem a ver com a obra de Cristo realizado na cruz. Muitos não cristãos costumam dizer: se Deus é bom, por que o mal existe? Por que ele não destruiu Satanás logo e assim por diante? Acontece que esse dia já está reservado para ele, e a derrota de Satanás será o ponto alto da vitória de Cristo. É interessante dizer que Satanás não é rei e nem será rei para o lugar que está reservado para ele e para os seus anjos. Deus, ele preparou o lago de fogo, o fogo eterno para ele, seus anjos e para todo aquele que decidiu rejeitar a Jesus Cristo. E eu quero agradecer a todos que participaram com seus incentivos, amizade, oração e também assistindo a este vídeo e aos outros que eu tenho disponibilizado. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.